Mari. Tudo bem, Eric? Oi, Basília. Obrigada, pessoal. O Evangelho agradece. Ok, Basília, obrigada. Ainda aparece o outro, fala mais alto, tá? Tá. Oi, amigo Eduardo. Boa noite, amigos, irmãos. Mais uma vez estamos convosco no intuito de mais uma reflexão, trazendo conosco o inigualável Evangelho do Mestre Jesus, com os seus textos luminosos. Vamos trabalhar hoje o Mestre do Caminho, com a passagem dos 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Os convido para uma prece agora. Mestre amado, hoje o convidamos, Senhor, para o trabalho que desejamos fazer em nossos corações. Tuas palavras amorosas, Mestre querido, de há 2000 anos, ainda estão vibrando em nossos ouvidos. Rogamos-te hoje, Senhor, auxilia-nos a gravar em nossos corações cada uma dessas palavras. Abençoa-nos o propósito e fique conosco, Senhor. Que assim seja. Então nós vamos começar com o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, que são 12 quilômetros, né? Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido na cidade de Jerusalém. E aconteceu, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis assim tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que lá têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Dizem que ele era um poderoso profeta, em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram.
E nós esperávamos que ele remisse Israel. Mas agora, contudo, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo que de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, tinham a certeza de que tinham visto uma visão de anjos dizendo: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Aí ele olha e lhes diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes cada coisa que ele achava nas Escrituras. Eles caminharam por 12 quilômetros e Jesus aproveitou esses 12 quilômetros para trazer do Velho Testamento todas as informações onde anunciavam a vinda do Messias, exatamente como os fatos aconteceram. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Quer dizer, os dois homens entraram na aldeia e se dirigiram a uma hospedaria. E ele passou dos homens e foi adiante. Ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. Aí então ele entrou na hospedaria e ficou com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então neste momento os olhos e o conheceram. O ato de Jesus partir o pão e dar-lhes abriu-lhe os olhos. E em seguida desapareceu. E disseram eles um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração enquanto caminhávamos e ele nos falava? E tudo que nos falou sobre as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão, disseram eles. E eles então lhe contaram o que lhes acontecera no caminho a Emaús e como deles foi conhecido ao partir o pão. Essa é uma das passagens extremamente importante para nós nos dias de hoje. Todas as palavras de Jesus tinham uma intenção para todos os séculos, mas nós percebemos esta importante abordagem do Evangelho no que se trata ao despertamento de cada um de nós e as petições que fizemos a Jesus. Eles estavam assim desiludidos, os dois discípulos, abatidos, discutiam os acontecimentos terríveis que haviam em Jerusalém. E aquele homem se aproxima, um estranho, como quem não soubesse de nada. E ouve as queixas, ouve tudo o que eles disseram. E agora nós achamos que ele iria remir Israel. Estávamos assim, como que colocando as nossas esperanças nele. E já é o terceiro dia e nada acontece. Quando chegaram na hospedaria, ele continua a andar e Cleopas o convida para ficar com eles. Aí é diferente e ele fica. Ele esperou o convite, ele fica, entra e na hora
em que eles se sentam em volta da mesa, olha que coisa bonita essa colocação desta passagem. Quando você se encanta com uma pessoa, né, você a quer por amigo, você não deixa ela sair na noite escura sem atendê-la, sem convidá-la para entrar contigo. E foi isso que eles fizeram, eles convidaram, né, aquele homem estranho para entrar na casa, porque haviam se afeiçoado por ele. Eles mesmos dizem, numa parte ali, eles falam, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos falava das Escrituras. Quer dizer, este homem então era sábio e passou para eles as coisas importantes para que eles naquele momento se dessem conta do que estava acontecendo. Então, neste momento em que Jesus se senta na mesa, e nós sabemos muito bem que naquela época, convidar alguém para se sentar na mesa conosco e dividir a refeição, tínhamos que ter para com esta pessoa laços muito estreitos. Não era comum convidar qualquer pessoa para se sentar na mesa. Então, naquele momento, eles abrem o coração para aquele estranho. Eles entregam o coração àquele estranho. E o estranho, naquele momento, entendeu que aqueles discípulos estavam prontos. Parte o pão. E o que é o pão? O pão é o símbolo da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Ele parte o pão e dá a cada um. E cada um que siga com a sua parte no seu trabalho. É como se dissesse assim. E ele desaparece. Ele entrega-lhe o segredo, né, das suas vidas e desaparece. Pronto, vocês estão prontos, podem ir. E eles ficam encantados com tudo aquilo e naquele momento eles reconhecem, é Jesus, é o Mestre Jesus, né? E lembram da caminhada que foi feita, das palavras que foram ditas e imediatamente, mesmo a despeito do cansaço e tudo mais, se levantam e vão adiante. Vão adiante sim para cumprir a tarefa que Jesus acaba de fazer a parte na divulgação do Evangelho. Fica muito claro isso. Jesus seguira-os em oculto, e isso para todos nós fica muito claro. Na verdade, quando Jesus tenta fixar-lhes as verdades no coração, com as formas verbais carinhosas e doces que faziam parte do linguajar de Jesus, estava ele com uma intenção: trabalhar aqueles corações. Fazer com que esses discípulos percebessem as necessidades urgentes que eles teriam que passar, né, para o amadurecimento. É muito importante que a gente lembre sempre que nós espíritas temos um quinhão considerável da verdade, por sabermos com certeza da vida eterna, por termos os ensinamentos preciosos que o Senhor Allan Kardec codificou para todos nós. Então, já estamos na condição de discípulos sendo preparados para grandes trabalhos. E Jesus, então, quis asseverar que em oculto, amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração, é o que Jesus faz conosco, fixa as verdades nos nossos corações através dos seus ensinamentos diários, das experiências que nós atravessamos, dos seus comandados, os espíritos maiores que acompanham o trabalho de cada um de nós, o trabalho na nossa família, o trabalho no nosso trabalho, o trabalho na sociedade, a maneira como estamos vivendo o Evangelho, ele está presente para nos lembrar que é necessário, sim, revisar as profecias. Quer dizer, é preciso revisar o Evangelho, revisar constantemente as suas palavras, o que realmente ele quis dizer com aquelas palavras, a essência por detrás da letra.
deve ser uma constante nas nossas vidas. É isso que Jesus está nos dizendo. Quando ele fala aquela frase que parece até agressiva, ó nécios e tardos de coração. Puxa, quando eu li isso, eu me senti uma nécia e tarda de coração. Porque é preciso pegar o tema e analisar para falar dele. E no tempo em que estamos na doutrina, já deveríamos tranquilamente ter essas noções dentro de nós. Mas quando nos deparamos com os ensinamentos de Jesus, ainda somos crianças, quase adolescentes, vamos dizer assim, né, no nível espiritual, e aí nos encantamos com a beleza das suas palavras e nos esquecemos que são ditames, são diretrizes para a nossa vida e que elas são estéreis se não fizerem parte das nossas atitudes, da maneira como nós vivemos, de nada adianta. Diz ele assim: grande parte do caminho foi atravessado com aquele homem amoroso e sábio, e que eles interpretaram por generoso e simpático desconhecido. Vamos analisar esta parte, que muitas vezes o nosso coração entristecido, amargurado por N situações, e de repente se nos aproxima uma criatura completamente alheia da nossa vida, mas traz consigo uma simpatia cativante, traz um sorriso que faz com que o aceitemos no momento em que ele chega. O que esta criatura está nos trazendo? Está nos trazendo o ensinamento vivo do Mestre Jesus, que é a atitude amorosa da aproximação. Isso. O fato desta criatura se aproximar de nós, desta criatura nos sorrir amorosamente. Estão implícitas ali palavras de coragem, levanta-te, vai em frente. E ainda, se essa pessoa abre a boca e nos diz uma frase que diríamos assim, uma frase de efeito, a gente pensa com a gente, estou cansada de ouvir essa frase. Não, agora ela é diferente. Ela tem a ver com o teu problema, é o Mestre Jesus em oculto caminhando ao teu lado. Sabe que no livro Paulo e Estevão, eu anotei aqui, a gente às vezes ainda, por isso que eu falo que somos ainda um tanto quanto crianças, porque as coisas miraculosas nos encantam, né? Quando acontecem assim, coisas sobrenaturais e a gente diz, meu Deus, mas isso é um verdadeiro milagre, né? E aquilo nos impressiona, mesmo que a gente saiba que milagre não existe, que as leis naturais explicam tudo, né? Mas a gente se impressiona. E olha o que aconteceu com Tiago, aqui está em Paulo e Estevão, está aqui na página 133, em que depois que Estevão havia feito aquele último discurso na Casa do Caminho, no dia seguinte o Saulo veio e prendeu Estevão e levou Estevão preso. E depois disso, Saulo descobriu também que dois correligionários, dois homens importantes e riquíssimos de Jerusalém, haviam se encantado com a palestra, com a defesa que Estevão fez dele mesmo no Sinédrio, no templo. E eles ficaram impressionados e resolveram abrir mão dos seus bens, entregar metade para os filhos e a outra metade entregaram para a Casa do Caminho, para que o apóstolo Pedro auxiliasse aos doentes. E fizeram um ajuste com o Pedro, que daquela hora em diante eles iriam trabalhar para Jesus de Nazaré. E Saulo de Tarso, sabendo disso, ficou horrorizado. E disse, não, eu vou resolver essa questão. Não é só Estevão que será preso, eu vou até a Casa do Caminho e vou prender
todos os que estão cuidando daquele lugar. E assim ele fez. Chegou lá, ele prendeu primeiro Pedro, depois ele encontrou o João, né? E depois ele encontrou o Filipe, e aí ele disse ainda falta mais um, que era o Tiago, né? E todos se entregaram sem nenhuma resistência. Foram algemados e se entregaram. Acontece que o Tiago tinha muito medo, né? O Tiago tinha uma sensação assim de desespero, né? E ele sabia das barbaridades, das atrocidades que aconteciam nos calabouços, né? Então ele tinha medo, porque ele era antes um dos trabalhadores, né? Então ele sabia. Então diz o seguinte aqui: procuravam e não achavam. Alguém lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava, no quarto dele, né? Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés, né? E aí via-se a palidez marmórea do rosto de Tiago quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? Aí Tiago disse: Senhor, jamais esqueci da lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelho as luzes do profeta santo. Ele estava falando de Moisés, a quem o Saulo estava defendendo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento, consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, porque ele defendia, sim, o Velho Testamento, o Torá, como diziam naquela época. Sempre ouvira dizer que os seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Neste momento, Tiago recorrera aos livros do Torá, porque ele acreditava que havia uma espécie de magia naqueles livros, né? Era a virtude santa que eles diziam. Quando se tocava naqueles livros, milagres aconteciam. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente como os outros companheiros o sentido divino e oculto das lições do Evangelho de Jesus. O sacrifício lhe inspirava indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo, quem ficaria para superintender as obras do caminho? Olha só, ele procurava uma desculpa para que ele não precisasse ir preso, e ele se agarra então ao Torá. Aí ele diz o seguinte: precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Aí que ele imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperar os verdugos que se aproximaram. Então ele planejou rapidamente tudo aquilo e imaginando que diante do Torá, da lei antiga, milagres aconteceriam. E quando acontece que Saulo ficou perturbado e pergunta a ele: mas o que escolheis? A lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? E ele responde com muita inteligência: a lei é a primeira revelação divina. E não falou no evangelho. E isso fez com que Saulo desistisse de prendê-lo. Como prender um homem e acusá-lo de ir contra a lei, se ele diz textualmente que a lei é a primeira revelação divina? Aí então, Saulo diz: está bem, este homem fica em paz. Olha o que segue no texto aqui. E o filho do Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da sua iniciativa, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. A seu ver, fora o código do judaísmo, o talismã que o conservara em liberdade. E desde esse dia, o irmão de Levi, quer dizer Tiago, né, ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas. Tanto que a gente percebe depois que ele era meio fanático, né, pela lei. Assim, ele em tudo ele colocava algo contra por conta da lei, né? E exigia que os seguidores do Cristo tinham que fazer circuncisão e tudo mais, porque ele achava que a lei o havia salvado. E, na realidade,
ali, naquele momento, cercando a casa do caminho, estava o exército de Jesus, os anjos, trabalhando ativamente. Mesmo que Tiago agisse de outra maneira, de qualquer forma ele não iria preso, porque ele precisava ficar cuidando da casa do caminho. E Jesus ia providenciar para que isso aconteça. Ele acreditou que fora inteligência da sua parte escolher o texto do Torá para se defender. Mas com certeza ele foi soprado naquele momento pelos seres angelicais que ficasse de joelhos diante da primeira revelação. Muitas vezes, nós também, as coisas nos acontecem de tal forma que a gente pensa, não, só um milagre, né? E não é. É a ação de Jesus caminhando ao nosso lado, nos lembrando dos seus ensinamentos, como quem diz assim, honestos e tardos de coração. Acredita, enxerga. São os ensinamentos registrado na Terra há 2000 anos atrás, que devem pautar a tua ação, a despeito de qualquer sacrifício que tendes de fazer. Sim, porque os sacrifícios que se nos aparecem assustadores, né, são situações que cruzam a nossa vida, como as doenças, os desacertos familiares, o desemprego, né, são situações que realmente devem ser levadas em conta, mas com serenidade, porque Jesus está governando o planeta, está cuidando de cada um de nós, está caminhando ao nosso lado. O que ele está fazendo? Ele está lembrando os ensinamentos do Torá para associá-los aos ensinamentos que ele deixou registrado na terra, para que a percepção das grandes verdades dos evangelhos desperte em nós, enfim, o desejo de alcançar esta vida maior, essa vida extraordinariamente produtiva e bela que Jesus registrou e ensinou aqui na Terra. Se nós pudéssemos compreender a força do amor, do verdadeiro amor, com certeza nós não sofreríamos as situações que sofremos hoje, porque nós ancoraríamos tudo no amor. Não faz mal. Com Jesus o fardo é suave, aliás, o jugo é suave, o fardo é leve, com Jesus. Se nós observarmos as coisas do alto, nós vamos ver que tudo passa muito depressa e que as queixas são inúteis, como eles estavam ali na estrada, né? Puxa, a gente achou que ele iria ser o Salvador, iria redimir, né, todas as criaturas. Eles estavam ali angustiados com a situação que não se resolvia, né? E eles têm um texto aqui que fala muito bonito. Diz assim, ele apareceu na forma de um viandante. Estranho, né? Incompreendido, um companheiro inesperado, um velho generoso, ou uma criança tímida. Vejam só as criaturas que podem representá-lo, né? Criaturas assim, que chegam como quem não quer nada perto de nós. Sua voz é diferente das outras vozes. Seus esclarecimentos são mais firmes, seus apelos são mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, poderá esquecê-la algum dia? Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros por imprevidência. No entanto, minuto virá em que Jesus, o Mestre, de maneira imprevista, se aproximará desses viajores transviados, porque ele não os desampara enquanto eles não se encontrarem livres e com absoluta confiança. É muito bonito. Aliás, o cristianismo é uma doutrina que precisa ser apreendida e sentida. Se nós não sentirmos
as exortações do Cristo, as parábolas do Cristo, seus ensinamentos. Nós precisamos sentir as palavras, perceber por que é que foram faladas daquela forma, né? Nós temos que ler insistentemente, em segredo, vamos dizer, no nosso quarto, no canto do nosso coração, né? E buscar essas verdades que estão guardadas ali dentro. Na fé em Jesus não há confusão, não há nada atrapalhado, não há nada que não se compreenda, se quiser realmente compreender. Sua doutrina é integral e só podemos conhecê-la seguindo as pegadas de Jesus, do Cristo, né? Que é a personificação do próprio Pai, né? Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus é um mestre cuja escola é Ele mesmo, é Ele mesmo. E os seus ensinamentos estão lá, registrados no Evangelho. O cristianismo não se reduz a teorias, é luz, é verdade e é vida. E para encerrar, tem esse texto do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais diferentes. Não, eu não quero ver a cruz, né? Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e dos que fogem. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Que Jesus nos abençoe, acompanhe os nossos passos como acompanhou os discípulos de Emaús. E que possamos despertar de uma vez por todas para a necessidade de amarmos as palavras do Evangelho para extrair dela o essencial. Abençoe-nos e fique conosco. Senhor Jesus. Que assim seja. Hoje é sábado, segunda-feira. Deixa eu botar aqui. Segunda-feira, então, à tarde, temos mais a continuação do Evangelho, né? Às 14 horas. Obrigada, queridos. Obrigada. Vamos encerrar lá em cima. Lá em cima. Agora tu tem que segurar essa coisa.